o que guia suas ações, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, a ética das virtudes. Neste último vídeo, em que trataremos sobre o que orienta a formação das nossas crenças e valores, e portanto orienta as nossas ações, falaremos da eudaimonia, a forma grega para a felicidade e o jeito de alcançá-la por meio do chamado ethos da virtude. Se você não assistiu os outros 2 vídeos da série, recomendo que o faça. O link está na descrição. Para muitos, a ética das virtudes de Aristóteles e Tomás de Aquino é uma sistematização e aperfeiçoamento do estoicismo, filosofia de vida greco-romana que mostra o caminho para o autocontrole, o correto direcionamento da atenção humana e o autoaperfeiçoamento. De forma mais abrangente e completa, ela fala sobre a excelência humana, a busca pela verdade e responsabilidade no uso da sua liberdade. A felicidade, portanto, não é um objetivo em si, mas uma consequência direta da educação da razão e da vontade, do desenvolvimento de virtudes e do controle das paixões. Como prever o comportamento de uma pessoa? Entendendo a natureza do homem por meio da compreensão de si mesmo. Bom, iniciando pela contribuição aristotélica desses ethos, ele entendia que a eudaimonia seria a consequência natural da forma como uma pessoa ocupa o seu tempo em 3 atividades. A vida ativa, onde ela participa de forma atuante nos diversos grupos do qual faz parte, a vida contemplativa, onde ela pensa constantemente como agir de forma justa e benevolente nas diversas interações, e a vida prazenteira, que busca meios de encontrar prazer com as 2 atividades anteriores. Por que seriam tão importantes as vidas ativas e contemplativas? Porque a partir delas nascem as virtudes, forças do nosso caráter que nos ajudarão a contrapor tendências naturais que existem em nós de buscar a felicidade de forma distorcida, em bens aparentes e não reais, e que, portanto, nos trazem sofrimento num longo prazo. Para essa abordagem, uma virtude específica, a prudência ou sabedoria prática, teria grande relevância, pois ela é o discernimento claro de como utilizar os meios disponíveis de forma adequada para fazer o bem. Portanto, a sabedoria levaria à prática do bem e da justiça. No entanto, Aristóteles entendia que as pessoas não têm uma inclinação natural para o bem, pelo menos não em todos os campos da vida, apenas em alguns. Umas são fraternas, mas maledicentes, outras são benevolentes, mas preguiçosas, outras trabalhadoras, mas egoístas. Enfim, ninguém nasce plenamente virtuoso e é esse o nosso trabalho a ser feito. Ele entendia ainda que há um segundo grupo de virtudes, chamados de virtudes éticas, que atuam para controlar desejos e paixões. Trata-se da justiça, que aperfeiçoa a vontade, e da fortaleza e temperança, que aperfeiçoam as emoções mais arrebatadoras, como medo, raiva e os desejos desregrados por sexo e comida. Esses 2 grupos de virtudes estão o tempo todo interagindo, fazendo com que não seja possível adquiri-las isoladamente, mas somente em conjunto, mesmo que em diferentes porções. Vejam, a inteligência humana não consegue pensar quando sequestrada pelas emoções. A consciência da justiça não é ouvida quando há o barulho da ira ou a paralisia do medo. Assim, o objeto da fortaleza é o controle do medo, e o da temperança, a ira e os desejos. Todas essas forças devem estar alinhadas nas diversas ações de uma pessoa para torná-la boa e justa. Portanto, feliz espiritualmente por cumprir os seus deveres e gozar de uma liberdade genuína e emancipadora das paixões que dominam muitas vezes o nosso corpo. Passados 1.700 anos depois de Aristóteles, Tomás de Aquino, com base nesses conhecimentos, formou a psicologia tomista, que influenciou todo o mundo cristão até hoje. Mas só uma coisa, não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas. Bom, Deus, nessa nova abordagem dada por Tomás de Aquino, passa a ficar no centro de todas as ações humanas, e a felicidade nada mais passa a ser que aproximar-se dele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, a forma mais pura de amor e o bem supremo, de onde todos os demais derivam. Ordenar a vida com esse sistema de valores e seguir as leis amorosas, eternas, imutáveis, objetivas e universais dos 10 mandamentos, reveladas por Moisés e sintetizadas em amar a Deus sobre todas
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tornou-se o meio de ser feliz. A procura da verdade passa a significar a procura de Deus, pois Ele é a verdade. Nos aproximamos dele por meio de ações boas e nos afastamos por meio das ruins. Tomás de Aquino entende que o homem está inclinado naturalmente para buscar a felicidade, mas igualmente despreparado para alcançá-la. Uma das maiores barreiras para isso são as afetividades humanas. Elas sequestram a razão das pessoas e as fazem escolher coisas que têm somente a aparência de boas, mas que em verdade são ruins. Ao compreender essa verdade sobre o que distorce a natureza das nossas escolhas, devemos optar pelo verdadeiro bem, Deus, e buscar as virtudes. 4 conceitos são importantes nessa visão de mundo: o de ato, hábito, vício e virtude. O ato é uma ação qualquer, o hábito, uma tendência que essas ações geram na nossa estrutura psíquica pela repetição. O vício, a repetição de uma ação desacertada. E a virtude, a repetição de um ato acertado. Qual a matéria-prima para a conquista das virtudes? O exercício da nossa vontade, uma força que emerge da razão e que nos dá a capacidade de nos autodeterminar. Ocorre que para as provações que estamos sujeitos na vida, só a vontade não basta. Daí a importância da religião, que é o instrumento de Deus para Ele nos fornecer a graça divina, uma força adicional que diminui nossas paixões, aumenta a nossa inteligência e a força da nossa vontade para aqueles que oram, pedem a Deus tais forças e cumprem os sacramentos da Igreja. Nas diversas vertentes do cristianismo, de alguma forma isso vai aparecer, mas a principal e primeira é no batismo. Dessa forma, além das 4 virtudes principais ou cardinais que já falamos, Tomás de Aquino fala de outras 3 chamadas de virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A vida prazenteira ocorreria naturalmente ao optarmos verdadeiramente por essa vida cristã. Quanto mais repetirmos atos virtuosos e aumentarmos nossa fé, mais virtuosos ficaremos. A razão será mais iluminada por Deus, a vontade mais fortificada e menos sujeitos às nossas paixões estaremos. Na visão tomista, tudo o que nos acontece tem uma razão, pois Deus permitiu, portanto, de alguma maneira é bom para nós. Cabe a cada um aceitar e procurar o tesouro escondido na cruz que carregamos. Como uma pessoa se modifica nessa visão de mundo? Aceitando Deus e levando uma vida virtuosa, fortificando sua fé e se tornando ao máximo uma pessoa caridosa. Como prever o seu comportamento? Entendendo os preceitos e valores cristãos, os quais enxerga no mundo físico apenas uma forma de se credenciar para uma nova vida, sem sofrimentos e eterna. Não está preocupado com o que outras pessoas vão pensar sobre ele, mas sobre o que Deus pensará dele. Qual o conceito de justiça para o cristianismo? A verdadeira justiça será feita com base nas leis divinas, aqui na terra ou em outro plano espiritual, em que seremos julgados não somente pelas nossas ações, mas por nossas intenções e omissões. Portanto, é plenamente possível ser condenado pela justiça dos homens e absolvido por Deus, ou o contrário. O verdadeiro cristão, assim, é intransigente com o que considera pecado, mas transigente e compassivo com o pecador. Entende as dificuldades entre conhecer o caminho e trilhá-lo. A virtude da caridade o faz considerar a benevolência com o próximo, que torna-se objeto de sua própria salvação espiritual, o que lança as bases da construção de uma sociedade forte e próspera, pois não há felicidade possível com o sofrimento do outro. E é isso. 3 modos de ver o mundo diferentes entre si ao longo dessas 3 semanas. Qual modo é o certo e qual o errado? Bom, aquele que dividiu a nossa história em antes e depois de sua vinda disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Se gostou, deixe um like, comente aqui embaixo qual a que mais você entende ser certa. Compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.